Comemora a nação, porque hoje o presidente BAP pessoalmente assinou a tão sonhada compra para a nação rubro-negra e deu indícios da chegada de novos reforços no Mengão ainda nessa janela. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lucas Paquetá, vou falar sobre a saída do Tchola e a demissão do Bruno Spindel. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira, uma sexta-feira agitada e movimentada no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Hoje ele tá carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento. E como sempre eu digo, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando de hoje, porque hoje aconteceu várias atividades no Ninho do Urubu. A Arrascaeta foi homenageado por se tornar o maior assistente, o maior garçom da história do Campeonato Brasileiro, 79 assistências, e também foi homenageado por ter completado 100 assistências com a camisa do Flamengo. Além disso, o Saul Niguez, ele deu uma entrevista coletiva, falou como está sendo esse processo de adaptação e também teve uma homenagem aos garotos da equipe sub-20 do Flamengo, eles que foram campeões mundial no último sábado. O Bruno Henrique falou, o Boto falou e o técnico Felipe Luiz também falou ali com os garotos e teve uma moção de aplauso, né? Todo mundo que estava ali aplaudiu os garotos que completaram ali o título, que conseguiram ganhar o título de campeão mundial, bicampeão mundial no último sábado. Por falar em sub-20, Tchola está de saída do Mengão. O nigeriano está indo para o Dínamo. O que acontece, gente, é o seguinte, o Tchola, ele é 2005. E aí ele estourou a idade do sub-20. Ele só poderia jogar no sub-20 agora, setembro, outubro, novembro e dezembro. A partir de janeiro, ele não poderia mais jogar na categoria sub-20. E com isso, ele ou subiria para o profissional ou ficaria encostado ali. E o Flamengo conseguiu negociar o jogador com o Dínamo, um jogador que já viajou na tarde desta sexta-feira para se apresentar ao novo clube, e o Flamengo permanece com 50% dos direitos do jogador. Ou seja, caso alguma negociação, caso ele seja vendido, caso ele saia do Dínamo para algum outro clube, o Tchola, o Flamengo continua ainda com 50% dos direitos do atleta. Antes de eu falar sobre Lucas Paquetá, falar da compra e da promessa do BAP, da chegada de mais reforços ainda nessa janela, deixa eu falar com você sobre Bruno Spindel, isso porque o dirigente do Flamengo, que estava no Flamengo desde a época do Eduardo Bandeira de Melo, na época do Eduardo Bandeira de Melo, ele fazia parte do marketing, na época do presidente Rodolfo Landim, ele veio trabalhar no futebol e foi muito ali protagonista ao lado do Marcos Braz em grandes contratações como a do Felipe Luiz, do Rafinha, do Gerson, as duas vezes, a do Gabigol, do Pedro. Todo esse time que está hoje no Flamengo foi contratado pelo Bruno Spindel e Marcos Braz, tirando esses novos reforços que chegaram por agora. E aí o que acontece é o seguinte, desde que assumiu o BAP e o José Boto, o Bruno Spindel, ele não vinha mais sendo tão atuante nas negociações, né? Nem aparecia mais aquela coisa toda. E hoje foi chamado aí no RH e desligado do quadro de novos de funcionários do clube, ou seja, o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, está demitido, fora do Mengão, e agora está no mercado aí para poder fechar com uma nova equipe. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Bruno Spindel. Como eu disse, um trabalho desde 2015 até 2018 ali, ele ficou no marketing. A partir de 2019, ele veio para o futebol e ganhou muitos títulos no futebol do Flamengo, ganhou muitas coisas no futebol do Flamengo e agora
foi demitido, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto agora para falar sobre o presidente BAP. Mas antes, falar sobre Lucas Paquetá, porque, gente, muita gente está especulando a possibilidade de, no domingo, na surpresa que a Betano vai fazer no Maracanã e tal, ser a contratação do Paquetá. Gente, não tem isso, assim, o Flamengo não autorizaria isso, que a Betano fosse lá e comprasse um jogador. O Flamengo, de maneira nenhuma, autorizaria um negócio desse. Domingo vai ter surpresa, vai ter uma festa, vai ter um monte de coisa lá no domingo, porém, nada ligado a Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, ele tá na alça de mira de 3 clubes da Premier League, o Tottenham, o Crystal Palace e o Manchester City. A informação que o Pablo Rafael trouxe é que a ideia do West Ham é conseguir de 60 a 70 milhões de libras na venda do Paquetá, o que dificilmente vai conseguir, né? É um valor muito alto em libras esterlinas. Provavelmente vai chegar uma proposta para o Paquetá, porém abaixo desses 60 e 70 milhões de libras pedido pelo West Ham, mas mesmo sendo abaixo, acaba sendo muito alto. Por exemplo, 30 milhões de libras, 20 milhões de libras para o Flamengo, que já pagou 20 de euro no Samuel Lino, fica um pouco apertado para tentar tirar o Paquetá lá do West Ham. Então, por essa janela, eu acho muito difícil que o Paquetá ele venha para o Mengão, só para eu poder explicar a vocês. Porém, na manhã de hoje, o presidente BAP, tem um vídeo dele junto com o prefeito do Rio de Janeiro, e ele falou, olha, vamos por mais, porque a janela ainda não fechou. Ou seja, dando a entender o torcedor rubro-negro que até terça-feira, que é quando a janela fecha, o Flamengo pode anunciar a contratação de mais um reforço. E ele falou isso no momento em que ele assinava a compra do terreno. É isso mesmo, gente. Hoje, pela manhã, teve uma reunião entre os membros da Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, e os membros do Flamengo com o presidente Luiz Eduardo Batista. E essa reunião foi única e exclusivamente para o Flamengo fechar, em definitivo, a compra do terreno do gasômetro para a construção do estádio próprio. Agora sim, o terreno está comprado. E o presidente BAP, junto com o prefeito, chegou a um novo acordo. Que acordo, Flazoeiro? Um acordo que vai aumentar o prazo de construção do Flamengo. A ideia do BAP, cara, é uma ideia muito boa. Por quê? A ideia dele é não sangrar o clube, não deixar o clube endividado, não ter perda esportiva nem perda financeira. Você vai fazer uma obra que custa 3 bilhões de reais, assim, se você não se programar direitinho, você entra numa dívida que nunca mais você sai dela. Aí você fica numa situação semelhante à do Atlético, uma situação semelhante à do Corinthians, que fizeram até o estádio, mas estão com dívida aí até o pescoço. E não é isso que o BAP quer. O que o BAP fez? Fechou a compra do terreno, ele assinou a compra do terreno, agora sim, oficialmente o terreno é do Flamengo, porém, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele conseguiu ajustar o prazo. E ele falou, olha, nós vamos construir o estádio, porém num tempo maior. E eu sou super a favor disso, sabe por quê? O Flamengo não precisa ter pressa. O Flamengo tem o Maracanã por 20 anos. Então, o Flamengo pode ir construindo o estádio. Ah, sobrou quanto esse ano? Sobrou 200 milhões. Beleza, sobrou 200 milhões? Vamos fazer lá a fundação. Beleza, fizemos a fundação. Quanto é que sobrou depois? Sobrou tanto, vamos fazer isso. E fazendo. E fazendo com calma, sem ficar endividado, sem ficar com dívida, sem ficar igual tá aí o Corinthians, igual tá aí o próprio Atlético Mineiro, ou encontrar, por exemplo, a solução que o Palmeiras encontrou, que a W Torre veio e construiu e tem uso do estádio por 20 anos. Pode ser também uma solução para o Flamengo isso, que o Flamengo faça isso. Enfim, mas o BAP vai ter mais tempo para poder ver a melhor solução para a construção do estádio sem que o Flamengo perca tanto esportiva como financeiramente, não se afundar em dívida. Então, a compra do terreno hoje foi finalizada, o Flamengo assinou e o presidente BAP prometeu a contratação de um novo reforço para o Mengão. O técnico Felipe Luiz segue dando treinamentos no Ninho do Urubu, o time treinou hoje pela manhã, nós estivemos lá, como eu disse no começo do vídeo, Saul falou, o Arrascaeta foi homenageado, os garotos também foram homenageados. A expectativa aí é que domingo o técnico Felipe Luiz possa até mesclar alguns jogadores, fala até na possibilidade dele mesclar ali tanto o Saul como o Jorginho, preservar esses jogadores lá para o jogo contra o Juventude no dia 14 de setembro, que aí
joga dia 14, depois joga na quinta-feira contra o Estudiantes. E aí, meus amigos, não tem conversa. É pensar em Libertadores, cabeça focada em Libertadores, aproveitar essa data FIFA para focar nesses treinamentos, tanto no Juventude como também na Libertadores, e ir para cima, porque depois da data FIFA, o Flamengo vai ter uma sequência de jogos aí. Em outubro tem outra data FIFA, mas o Flamengo vai ter uma sequência de jogos aí importantes pela frente, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu quero pedir, gente, é de graça. Se inscreve aí no canal, você não paga nada por isso e ajuda muito a gente. Se inscreve, acione o sino, deixa o like. Você que está me acompanhando pela televisão, é uma bolinha aqui, ó, em cima do cursor do vídeo, tem uma bolinha aqui do canal, tá escrito aqui inscreva-se. É só você clicar e se inscrever no canal, você vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.